Olá! Começando mais um vídeo aqui nesse cantinho que agora vai ser rotineiro. Eu vou sempre estar aqui para gravar vídeos, falar com vocês, fazer os meus artesanatos. No vídeo anterior eu compartilhei com vocês que eu estou preparando o jantar dos Dias dos Namorados. Voltei aqui com o meu cappuccino, porque o café tinha acabado. Eu e meu marido estamos fazendo 250 ml de café. Nós costumamos fazer aquele café arábico. Eu gosto, eu sinto que ele é mais suave, mas ele tem sabor. Se você aí nunca provou, eu super indico o tipo de café arábico. Ele é um pouco mais caro do que os cafés comuns, mas ele é bem diferenciado. E eu gosto de fazer na cafeteira, na prensa francesa ou na italiana, e também coado normal. Aqui temos coador de papel, tem aquele coador de inox. Não vou falar que eu sou uma sommelier do café. Gostaria, né? Até porque não tem condições para manter esse gosto requintado. Mas eu gosto de sempre estar provando tipo de pote de café, tipo de coagem, né? A forma de você fazer. E como eu falei para vocês, estou compartilhando aqui ideias para comemorarmos o Dia dos Namorados aqui em casa, em família. Porque desde quando as crianças começaram a ficar maiorzinhas e não dava simplesmente para tirar elas, né, do páreo, excluir elas no dia do namorado e a gente dar uma escapada, nós estamos fazendo o Dia dos Namorados em família. E, na verdade, eu amo fazer festinhas assim para nós, né? Dias temáticos, jantares temáticos, o dia da pizza, o dia da comida mexicana, o dia do cinema. A gente gosta de se reunir, fazer coisas juntos, então eu sou incentivadora de fazermos essas comemorações com as crianças. Então, eu fiz o cartão, eu mostrei pra vocês aquele cartão que eu fiz, que eu copiei diretamente do monitor do computador, porque eu ainda estou sem impressora. Como foi um desenho fácil de fazer, com aqueles flirts, só contornar o desenho, deu pra fazer assim como eu fiz. Claro que vai ter imagens e coisas que vocês não vão conseguir fazer do jeito que eu fiz. Ali foi um jeito improvisado que pra mim deu certo. E quando eu tenho coisas pra imprimir, que eu tenho feito é levado na gráfica. É tenso, porque eu sou uma pessoa que eu quero imprimir tudo, tô sempre criando coisas, então eu não gosto de ficar sem impressora. Mas dou o meu jeitinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês a ideia de materiais que eu estou tendo para compor a mesa temática. Esse aqui é o material que o pessoal usa para fazer tapete de malha, sabe? Elas colocam aqui nesses buraquinhos a malha e dá um nó, e vira aqueles tapetinhos de malha. E também é forro de... Eu acho que é pra fazer tapete também, pro tapete não derrapar. Isso aqui eu comprei em loja de armarinhos. Aqui de tecido também você encontra. Então, esse aqui, ó, ele tá diferente aqui na pontinha, porque é o final, tá vendo, dele? Mas eu vou cortar certinho assim, que fica o tamanho de um lugar americano. Eu pensei também em fazer em formato de coração, mas para colocar o prato teria que ser um tamanho muito grande. E o tanto que eu tenho aqui, ó, não vai dar para fazer 5 corações. Mas eu consigo fazer o lugar americano, aproveitando o material que eu já tinha. Você pode também procurar na sua cidade aí, que você vai encontrar. Vira um lugar americano bonito, gente. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar ele aqui na mesa, para vocês verem como que fica. Que é da cor vermelha, que já é praticamente do tema. Esse vai ser o lugar americano que eu vou fazer. E aí, vou compor com os mini coraçõezinhos que eu falei. Então, esse aqui já é a primeira ideia para vocês aí. Usem lugar americano para combinar ou vermelho, ou mesmo da cor branca. E aí, vocês criam os coraçõezinhos vermelhos e coloca em volta, assim, do próprio lugar americano, onde vai ficar o prato. Nós também vamos fazer, eu vou fazer aqui a decoração também, guardanapo, né? Igual esse aqui, deixa eu ver.
o que tá aparecendo é a dobrar o guardanapo em formato de coração. Eu não tenho guardanapo de pano, gente, eu não tenho costume de usar guardanapo de pano. Mas eu tenho um tecido vermelho aqui em casa, que inclusive eu uso pra fazer as noites mexicanas, italiano, que vai o vermelho, né? Eu ponho na mesa, vou ver se eu consigo cortar um pedaço pra ver se eu consigo fazer o guardanapo. Mas você também pode usar aqueles guardanapos de papel, de festinha, né? Que nós usamos pra festa. Que também vai ficar legal, já vai compor a cor. A cor que eu digo pra vocês fazerem, que é uma cor praticamente que oficial, né? É a vermelha, mas também pode ser rosinha, branco e vermelho. E é isso, essa ideia que eu vou fazer com os jogos americanos, vai ser assim. Também quero incluir velas, dá pra usar vela, aquelas velinhas artificial, eu tenho aqui aquelas velinhas pequenininhas que a gente usa pro Natal. Outra ideia também é você pegar um vidro, que você já tem aí, e colocar pisca-pisca dentro, colocar no centro da mesa, que aí já dá um toque, né? Pra fazer, tipo, jantar à luz de velas, aquele jantar com a iluminação mais baixa, pra ficar mais romântico. E também quero compartilhar com vocês aqui sobre o livro que eu falei que nós estaríamos lendo esse mês, do Gary Chapman, que é Como Reinventar o Casamento Quando os Filhos Nascem. Eu já estava lendo, ele até falou aqui na introdução do livro que a gente consegue ler esse livro em 2 horas, porque ele é fininho. Olha aqui, ele é bem fininho. Só que eu, como uma mãe ocupada, gente, eu estou lendo ele, estou lendo outros livros que eu já estou lendo. Então, eu reparto, assim, né, um tempo de leitura desse livro com os outros livros que eu já estou fazendo a leitura. E eu fiz uma resenha aqui da introdução e do capítulo 1, para falarmos um pouco do livro. O livro, ele tem como base, né, você conciliar a criação de filhos e manter o seu casamento. E ele fala assim, que a base para a criação dos filhos são 4 coisas. Você precisa manter uma comunicação boa com seu marido, manter compreensão, amor e disposição. Isso dentro do casamento, sem filhos. E quando quando os filhos nascem, você precisa intensificar essas 4 coisas, né? Esses 4 itens dentro do casamento. Tem que intensificar a comunicação, a compreensão, o amor e a disposição. Aí ele diz que pessoas com problemas no relacionamento geralmente chegavam até o consultório dele, porque ele atende muitos casais, muitas pessoas procuram ele em relação ao casamento, porque ele e a mulher dele são conselheiros nessa parte. Ele tem vários livros, inclusive eu quero comprar mais 2 dele. Ele fala que as pessoas chegam lá e falando que acreditavam que um filho tornariam eles mais unidos, né? Que eles já estavam enfrentando problemas no casamento e eles achavam que com o nascimento dos filhos, ter um filho ia ajudá-los a ficar ainda mais unidos. Só que não, né? Nós sabemos que o negócio fica bem ao contrário. Quem casou e já logo em seguida arrumou filho sabe que foi um processo difícil, porque eu sempre falei isso. Tinha uma amiga minha que assim que ela casou, ela já ficou grávida. E ela não teve esse tempo. Então, a pessoa que pensa que vai casar e vai ter problemas no casamento que não são resolvidos antes dos filhos, depois que os filhos nascerem vai melhorar, está completamente enganada. E ele diz isso no livro. Ele falou que se você já tem problemas, né? Vocês não conseguiram resolver os seus problemas dentro do casamento antes dos filhos, quando os filhos nascerem, eles vão revelar problemas que já existem. E ele também fala dos casais que tinham um bom relacionamento antes dos filhos, porém eles se tornaram bons pais. Com o nascimento dos filhos, acabaram se afastando gradualmente. Aos poucos, eles foram deixando de dedicar o tempo para ter intimidade um com o outro, o que provocou o afastamento, né, o esfriamento do casamento.
Ele fala que a falta de tempo de qualidade, demonstração de amor e comunicação são um dos principais fatores para as pessoas, quando têm filho, acabarem se distanciando e o casamento acabar esfriando. Ele falou que para casais que tinham um bom relacionamento antes dos filhos, depois sair do trilho e voltar para o trilho é muito mais fácil do que pessoas que já tinham problemas antes, que não foram resolvidos, e depois que os filhos nasceram, esses problemas só se intensificaram. Então, vai ter um tempinho maior para voltar aos trilhos novamente. E ele cita algumas mudanças que são necessárias a serem feitas. Uma delas é a resolução dos conflitos, a comunicação eficiente, tolerância quanto às diferenças, buscar por compromisso e não por conquistas pessoais. Isso é um dos maiores problemas dentro do casamento. Nós sabemos que as pessoas, elas querem casar, mas elas querem continuar em buscas individuais, né? Cada um para um lado. Não entendem o conceito da parceria dentro do casamento. E ele continua. Manifestação de amor por meio da linguagem que o cônjuge consegue compreender. Gente, olha, se você não conhece as 5 linguagens do amor, lá no livro tem um teste. Se você ainda não comprou o livro e você só quer saber qual que é a linguagem de amor do seu marido, eu acredito que existe até sites que oferecem o teste para você fazer, para saber qual a linguagem de amor do seu marido. É muito legal e ajuda muito. Quando a gente entende qual é a linguagem do amor, como você consegue demonstrar amor para o seu marido, a forma como ele se sente honrado, que ele se sente amado, é muito mais fácil. E se você já está passando por essas crises aqui, ter conhecimento disso vai ajudar e muito. Eu li que estão pesquisando e descobriram que a dor na vida de uma criança do divórcio é comparado à dor do luto. Veja o quanto o divórcio destrói, né? Traz traumas e dor para as crianças. As crianças sofrem muito nesse processo. O antídoto do divórcio é interromper o processo de distanciamento, que começa assim, né? A gente começa a se distanciar e focar só em cuidar dos filhos, porque eu, como mãe, eu tenho muita propriedade para falar sobre isso. Nós mães, quando nascem nossos filhos, nós já temos aquele senso de proteção e a gente já sente o peso da responsabilidade, né? Parece que a gente já toma essa responsabilidade de cuidado e daquela cobrança de ser uma boa mãe, e a gente foca tanto em ser uma boa mãe, buscar por isso, que a gente acaba esquecendo o nosso parceiro. Eu conheço mães que nem incluíram os pais, são os primeiros cuidados, sabe? A mãe acordou de madrugada, o pai tá do lado e ajuda a pegar a criança, ou auxilia em alguma coisa, pega uma fralda. Por isso que existe agora a licença maternidade para os pais, porque é importante incluir o pai também nesse momento, até porque ali é uma questão de parceria, o casal está junto na criação dos filhos, desde o instante que nasce. E eu conheci mulheres que excluíram os pais nessa atividade inicial, o que ocasionou até assim que a criança, ela não queria saber do pai, só queria a mãe, justamente porque a mãe criou esse distanciamento inicial. Ele fala aqui que para tornar o casamento uma prioridade, nós devemos avaliar a qualidade do nosso relacionamento. Pelo bem dos nossos filhos, pelo bem de nós mesmos, e se for cristão, para a glória de Deus. A gente precisa se comprometer um com o outro e reconhecer que o casamento é importante para ambos. O casal que liga de tal maneira aos filhos, ao ponto de não ter mais tempo para si mesmo, logo encontrará frustração. E é verdade. Isso não é bom nem para os filhos, nem para os pais, porque acaba se esquecendo da vida a dois, né? Eu conheci um casal que eles nem dormiam na cama juntos, mas depois que a filha nasceu, ela dormia entre os dois. E aí você já entendeu o que acontecia, né? A menina sufocava
o casal, que eles não conseguiam nem ter intimidade porque a criança dormia no meio dos dois. Claro que isso afeta e muito o casamento. Aí tá falando aqui que o casamento, ele é para desfrutar um tempo juntos e se divertirem. Isso vai fazer o quê? Renovar as energias para criar os filhos. Realmente, aquele tempo que você tira para assistir um filme com seu marido, vocês conversarem sobre os seus planos, sobre planos até sobre os filhos, renova a nossa energia, a gente dá risada, se diverte, tem nosso tempo também juntos, de intimidade, que também vai trazer, né, uma renovação das energias, vai dar aquele up para recomeçar o dia, né, com todo o processo de criação de filhos, de casa e tal. E às vezes a gente se pega conversando no período que a gente tem para ficar junto, só falando de filhos. E isso também a gente tem que começar a observar e tentar, né, trazer aqueles momentos antes dos filhos que a gente conversava sobre qualquer coisa, sobre filmes, sobre uma situação engraçada que viveu, porque nós tendemos ter o impulso de quando senta com o marido para conversar, já vem. Porque o Joãozinho fez isso. Ai, até bati aqui na câmera. Porque o Joãozinho fez isso, a fulaninha fez aquilo. E acaba tendendo a falar dos filhos ou a reclamar. Só ficar reclamando do dia, do peso da maternidade. E o pai também começa a falar de situações com a criança. Vocês ficaram um tempo juntos, mas vocês não tiveram um tempo de qualidade desse encontro a dois, né? Porque os filhos não estavam ali presentes, mas na verdade estavam presentes, porque o assunto era sobre eles. E quando eu fico um tempo com meu marido assim, eu sempre procuro a conversar, ter conversas que não envolvam as crianças, embora a gente acabe entrando em assuntos que falam sobre eles, eu tento direcionar, né, as conversas para outras situações. Precisamos ser um modelo de relacionamento saudável para os futuros relacionamentos dos nossos filhos. Eu sempre falo isso, que meus filhos, nossos filhos, eles precisam ver os pais se relacionando bem, para no futuro eles querem se espelharem no relacionamento dos pais e falar, não, eu quero isso aqui pra mim. Então, minhas filhas não vão querer se relacionar com uma pessoa que não respeita. Além de tudo, elas sempre foram respeitadas pelo pai e pela mãe em casa. E ver o relacionamento que os pais têm um pelo outro, de respeito, de amor, de cumplicidade, eles não vão se relacionar com pessoas que não tratem eles da mesma forma que eles foram tratados e nem da mesma forma que eles viram os seus pais se relacionando. Isso faz muita diferença. O seu relacionamento vai sim contribuir para os relacionamentos futuros dos seus filhos. Nós que ensinamos nossos filhos a se relacionar. E essa é a resenha do primeiro capítulo deste livro. E eu vou trazer aqui nos próximos vídeos mais resenha, falando mais sobre o livro. Vou compartilhar também ideias de o que você vai preparar de jantar do Dia dos Namorados. Eu vou deixar no link aqui uma página de receitas que eu achei maravilhosa. Tem alguns de custo um pouco mais alto, que é coisa com camarão, com salmão, mas também tem receitas ali que não são tão caras para se reproduzir em casa. Também tem a opção de você pedir uma pizza, né? Pede uma pizza não é tão caro assim. Eu vou ficando por aqui, porque está quase na hora de buscar as crianças, e eu volto aqui para compartilhar com vocês como que ficou a minha mesa do jantar do Dia dos Namorados, o que eu fiz de decoração. Então, se você ainda não é inscrita, aproveita, já se inscreve e aperta lá, ó, ligar o sininho, porque senão você não vai receber esses próximos vídeos que eu vou postar. E você que já é daqui de casa, eu já chamo você como amiga da casa aqui. Não esquece de apertar o curtir, porque assim eu vou entender que vocês estão gostando do vídeo. E esse vídeo vai ser levado para outras mães que também tiveram seus filhos e o casamento já não tá aquelas coisas. Então, me ajude a ajudar outras pessoas. E eu
Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! I never thought in the